Olá, o meu nome é Ulisses, sou aluno do curso de Nutrição da Faculdade de Medicina do ABC. Na aula de hoje, eu vou fazer um exercício de distribuição eletrônica utilizando o método de Cern de gás nobre, só que de um caso especial, ok? Se você não sabe nada sobre distribuição eletrônica utilizando o método de Cern de gás nobre, vou sugerir que você assista primeiro as aulas de número 36 e de número 43, tá? Na aula 36, eu ensino a fazer a distribuição eletrônica com o método Cern de gás nobre de um elemento em seu estado fundamental, tá? Um elemento neutro. E na aula 43, eu ensino a fazer de um íon. Bom, então vamos lá. Aqui, o objetivo do exercício é mostrar o caso especial do íon sódio, tá? Como será a distribuição desse elemento aqui no seu estado ionizado, ok? Bom, na aula 43, eu sugeri, toda vez que você for fazer um exercício de distribuição eletrônica de um íon, que você faça primeiro do seu elemento no estado fundamental, tá? Bom, então eu vou fazer primeiro o sódio no seu estado fundamental, tá? Como um elemento neutro, ok? Então o sódio, ele tem o número atômico 11, tá? Como ele está neutro, ele tem 11 prótons e 11 elétrons, ok? E o sódio ele está no terceiro período na tabela periódica, tá? Então o gás nobre que a gente vai colocar aqui é o neônio, tá? Que está no segundo período, período anterior ao do sódio, ok? E o neônio tem um número atômico 10, tá? Então a diferença de elétrons entre eles é apenas um elétron, tá? Bom, o sódio está no terceiro período, então vou colocar o 3 aqui. O subnível que a gente sempre utiliza para começar, né, no início do exercício, é o S, tá? E o S, ele cabe até 2 elétrons. Nós temos apenas um para distribuir, 3S1, tá? Então esse é o nível de valência do sódio, né, no seu estado fundamental, como um elemento neutro, ok? Bom, e o íon sódio? Se a gente colocar o neônio aqui, note que o neônio ele tem o número atômico 10, tá? E o sódio ionizado, né, na sua forma ionizada aqui, ele perdeu um elétron, tá? Então, o número atômico é 11, porque se refere aos prótons, mas agora ele está com 10 elétrons. Então, se eu colocar o neônio aqui, 10 menos 10 são 0, é 0 elétrons para distribuir. Ou seja, eu não colocaria nada aqui, o exercício ficaria errado desta forma, tá? Por quê? Porque o sódio, no seu estado ionizado, ele perdeu um elétron, então ele perdeu aqui o 3S1, tá? Ele não tem mais esse nível 3 aqui, tá? Então, o que fazer quando a gente se depara com uma situação como esta, como esse exemplo aqui do sódio, tá? A gente, ao invés de colocar o neônio, a gente pega o gás nobre que está anterior a ele, no caso aqui é o hélio. O hélio tem o número atômico 2, tá? Agora sim, 10 menos 2, né, 8 elétrons aí para distribuir, tá? Uma outra mudança, né, que faz nesse método, ao invés de a gente colocar o 3, a gente vai colocar o número anterior, né, o nível anterior, é o 2, já que o 3 ele perdeu, certo? Se ele perdeu um elétron, ele não tem mais o 3S1. Então aqui a gente começa com o 2, tá? O restante é só seguir a regra como em todos os outros exercícios, tá? O subnível a gente começa com S, o S cabe até 2 elétrons, né? Aqui a gente forma aquelas duas colunas, 3 mais 0, 2 mais 1. O 2 é o nível de energia, o 1 é o subnível P. Subnível P cabe até 6 elétrons, a gente já colocou 2, tínhamos 8, faltam exatamente 6 para distribuir, tá? Ok, está feito aqui o exercício, tá? Agora notem o seguinte, de acordo com a regra do octeto, muitos átomos, para ficarem estáveis, eles necessitam ter 8 elétrons em seu nível de valência. Então o sódio ele tinha aqui no seu estado fundamental 1 elétron de valência. Se ele perde esse elétron, o nível anterior tem exatamente 8 elétrons. Então, de acordo com a regra do octeto, desta forma que ele fica mais estável, ok? E um exemplo clássico envolvendo o sódio numa ligação química é a ligação iônica entre o sódio e o cloro, né? Que é o nosso cloreto de sódio, tá? Sal de cozinha, ok? Então, o sódio perde um elétron, ele vai transferir esse elétron para o cloro. O cloro tem 7 elétrons de valência.
ambos vão se ligar formando o cloreto de sódio, ok? Bom, vou deixar mais uma dica aqui para vocês, tá? De quais elementos vocês vão ter que usar esse novo método aqui, nesses casos especiais, tá? Olhando aqui na tabela periódica, as famílias 1A e 2A, tá? Todos os elementos dessas duas famílias, exceto o lítio e o berílio, utilizarão esse método, né, quando estiverem na sua forma ionizada, ok? Repetindo, os elementos das famílias 1A e 2A em suas formas ionizadas, tá? Com exceção do lítio e do berílio, todos os outros farão a distribuição eletrônica nesse método aqui, ok? Um outro elemento que também necessita fazer dessa forma, vocês vão perceber quando estiverem fazendo o exercício, é o alumínio, que está aqui na família 3A, tá? E aqui no bloco, né, no bloco D, né, de metais de transição, também alguns elementos podem precisar usar esse método aí, tá bom? Um deles é o manganês 7+, ok? Bom, gente, esse vídeo foi editado pelo Gustavo Bergamaschi, tá? Eu vou deixar na descrição aqui do vídeo um link se você quiser conhecer o trabalho dele. Clique lá e dê uma olhada, ok? Agradeço muito se você assistiu o vídeo até aqui, espero ter ajudado e até o próximo vídeo.